Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso 5º episódio da primeira temporada do nosso Q&A Talks. Estamos muito animadas e eu especialmente feliz hoje porque o tema é maternidade e empreendedorismo. Estava doida para trazer esse assunto, trouxemos convidadas maravilhosas que nós já vamos apresentar, mas antes, Manu? Eu trago dados do Sebrae de 2023 que mostram que mais de 10,1 milhões de negócios no Brasil são comandados por mulheres, sendo que 52% delas, ou seja, a maioria, são mães. Mulheres como nós, né, que dividem os desafios de empreender com a rotina da maternidade. E esse é o tema do nosso episódio super especial de hoje, um tema que, aliás, será recorrente aqui no Q&A Talks, e a gente quer ver também outras mães arquitetas aqui, então mandem pra gente aí sugestões. Exatamente, vou começar apresentando a nossa primeira convidada. Ela é carioca, ama carnaval, arquiteta formada pelo Mackenzie, tem um escritório grande de muito sucesso em São Paulo, tem várias peças assinadas collab com grandes marcas, conhecida pelo uso das cores e co-criadora com uma arquiteta que eu não conheço, de um curso que chama Vemos Cores em Você. É mãe de uma doguinha que chama Carlota e da pequenina Olivia, de 1 ano. Além disso tudo, ela é uma amiga maravilhosa. Eu tô chorando. Eu já comecei. Amiga maravilhosa e que agora vai ser promovida essa semana, a próxima, em Dinda, da minha pequena Maluzinha do Nossa, quanta coisa! A gente já tinha falado. Bom, eu vou engatar aqui, gente. A nossa segunda convidada também é muito especial. Ela é mãe do Martim, de 2 anos, e da Luísa, de 4 meses. Nossa, bebezinha, né? É arquiteta formada também pela Mackenzie. Tem mestrado em desenho de interiores pela Politécnica da Catalunha. Gente, que chique, em Barcelona. Acumula prêmios de design importantíssimos ao redor do mundo. Adora ler, pratica yoga e dança. E está animada em retomar a natação agora no seu pós-parto, gente. Maria Magalhães, gente! Uau! Muito bem-vindas. Maria foi uma das percussoras dessa ideia aqui, inclusive. Temos que parabenizá-la, teve essa iniciativa. A gente precisava abrir essa roda de conversa. E eu acho que muitas de vocês vão se identificar com esse papo, né? Vamos começar? Certeza, vamos. Bom, pergunta para as 3. O que veio antes? O desejo de ser mãe ou o sonho de ser arquiteta? Desejo de ser mãe. Jura? Ah, sempre quis, desde pequenininha. É? Queria familhão, sempre gostei disso. E aí eu não tinha ideia que eu ia fazer até muito tempo. Então a arquitetura veio depois, certeza. Olha só. E você, Má? Ser arquiteta, sabia? E eu acho que só quando eu conheci o meu marido que eu falei, é com ele que eu quero formar uma família. Eu não era uma família, uma família eu quero de qualquer jeito. Não, era com o meu marido que fazia sentido. Que demais. E você, Malu? O meu foi junto, né, gente? Eu engravidei e já mudei de profissão. Eu não era arquiteta. Então, quando eu resolvi mudar de profissão, eu descobri que estava grávida. Então foi meio junto ali. Mas foi difícil, mas foi incrível. Foi bem desafiador, eu diria. Com certeza. Ivan, conta pra nós, você. Eu acho que ser arquiteta também. Porque, enfim, ficar grávida e ser mãe naquela fase da minha vida era uma coisa muito distante. Porque eu pensava, não, calma, não tenho a menor condição de ser mãe. Preciso trabalhar, a trabalho sempre... Enfim, foi uma entidade, assim, na minha vida. Hoje eu ainda tento falar pra ele, calma, querido, não precisa chegar tão junto, né? Mas por muitos anos da minha vida consumiu. E acho que ser mãe realmente veio no momento que eu falei, agora eu posso, agora eu tenho condição. E não faz muito tempo, faz 10 anos só. Vou aproveitar e perguntar, vou começar por você mesmo, essa questão da licença maternidade, assim, né? Como é que foi pra você, né, tirar a licença e depois voltar? Como é que foi? Eu acompanhei um pouquinho, assim, então eu sei que não foi fácil. Não, na verdade tive 2 experiências, né? O Caetano foi bem diferente, porque eu trabalhava no mercado imobiliário, tive a famosa licença maternidade, que eram 6 meses, e eu ainda peguei um período de férias, então eu consegui ficar 7 meses em casa.
Então, não teve melhor privilégio da vida, recebendo salário, com a criança em casa, com tranquilidade. Então, foi assim, a gravidez perfeita e a licença perfeita. Agora, com a Malu, foi um pouco diferente, porque assim, quando você empreende, quando você é dona do seu negócio, você não tem como falar, desculpa, gente, agora eu não posso. Então, eu vou dizer assim, eu fiquei um mês um pouco desconectada. E as pessoas já não chegavam, não me mandavam mensagem e tal. E aí, quando começou a engatar aquele dia a dia, a rotina de casa, você começa a procurar, né? Não sei se aconteceu com você, com certeza aconteceu. Ai, já tô cansada de ficar aqui sem fazer nada. Não tem nenhum problema pra resolver. Fazer nada, Além de gente. choro, fazer nada não existe. Além de choro, de um monte de coisa, né? Mas a gente é meio mudar o louca, problema. né? A gente é meio maluca, exato, Mudar o assunto, porque fazer nada, vamos combinar que estamos bem longe de não fazer verdade. nada. Me coloca no eixo, Maria. Fala aí, como é que foi essa Você experiência? já voltou, Maria? Você tá com uma bebê de 4 meses? Então, acho que primeiro de tudo, assim, eu tenho 2 bebês em casa, então, assim, eu tô no olho do furacão, eu tô muito longe de dizer que eu estou num papel de dar dicas ou conselhos, eu tô aqui para compartilhar experiências, porque eu não posso dizer que, nossa, olha, tá tudo super organizado, super bem resolvido. Não é verdade. Então, quando, assim, na gravidez do Martim, eu, assim, o meu primeiro pós-parto foi bem intenso, foi tocando obra, foi pauleira, e assim, tinha uma pessoa que era para tocar obra e ela saiu da obra com o Martim com 1 mês. Nossa. Então, assim, o meu puerpério foi tocar obra, e a verdade é que eu adoro obra, então era assim, era o momento que eu ia descontrair, era na obra, né? Era o momento de mudar de assunto e tal. E eu fui vendo, eu adoro, tudo bem, então... Mas você conseguia sair com ele com 1 mês? Porque eu acho que essa é a minha dificuldade principal. Não, então, foi um desafio muito grande, ainda mais que o Martim não pegou mamadeira. Então, assim, era tudo muito rápido, né? E amamentação exclusiva, né? Isso. Então, 2 horas correndo, volta 2 horas, assim. E foi muito desafiador. Foi bom, depois eu conto um pouco melhor. Foi bom, era uma coisa, de um lado eu precisava daquilo, mas com a Luísa eu falei, eu não quero passar por isso de novo, porque foi um mega desafiador. E aí eu tô mais tranquila, mas a Luísa já é mais parceira da mamãe no sentido de já aceitou a mamadeira, então eu consigo ter um tempo um pouquinho maior do que essas 2 horas de correria. Muito legal. Bom. E você, amiga? Putz, quando eu fiquei grávida, o escritório ficou grávido junto, sabe? Então eu contei pra todo mundo e falei, gente, é um sonho ficar grávida, ao mesmo tempo eu não sei como vai ser, assim, a história, né, de tocar as obras e tudo mais. E eu tava num período de transição com a equipe eu consegui focar mais em alguns processos, né, junto do projeto e tudo mais, que hoje em dia eu acho que tá mais avançado, que é eu trabalhar mais no começo e no final. Então eu falei, gente, eu quero muito ficar pelo menos 4 meses fora sem ninguém falar comigo, vamos combinar? E todo mundo falou, beleza, vamos tentar. Eu fiquei mesmo, tipo, 2 meses e meio, mais pra 2 meses, porque o começo pra mim com a Oli foi muito sinistro, assim, tipo, a Oli chorava muito, a gente não se acalmava, pais de primeira viagem, então era aquela coisa assim que demandou muito do emocional, sabe? Então eu não conseguia, tipo, podia vir a mensagem que for, eu não ia, tipo, sabe assim, não tô entendendo nada. Então, mas teve uma hora que pra mim marcou muito o momento da chupeta, assim, a gente segurou muito da chupeta pra ela, porque eu queria que amamentar, aquela coisa toda e tal. O dia que eu coloquei a chupeta nela, tipo, eu falei, gente, como eu não fiz isso antes? Resolveu. E aí a vida resolveu, sabe? A gente tava lutando pra não ter ajuda, que a gente falou, não, a gente vai dar conta de tudo. Imagina, ajuda jamais, sabe? E aí todo mundo, não, precisa de alguém ajudando. Aí a gente falou, nossa, acho que precisa, né? Aí a gente contratou... É meio intenso esse fazer nada em casa. Exato, né? Só que é uma rotina, é um dia que não acaba, né? Tipo, porque começa, mal acabou, você já tá amamentando de novo, arrotando, né? Começa tudo de novo. Quando o Martim nasceu, eu entendi que o dia realmente tem 24 horas. Exato.
Gente, Não é uma para, coisa né? É um infinita. looping, assim, né? Não, Tem 24 horas e a madrugada existe. Exato, exatamente. Senhora. A história da madrugada era, nossa. E aí, assim, eu acabei voltando com 2 meses e meio, porque casou aí essa história da chupeta. Mas aos pouquinhos, respondendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Foi muito legal com os clientes, assim, eu contei para todo mundo de forma muito aberta. Olha, eu vou ter, eu tô preocupada, tipo, com essa demanda. Cara, todo mundo me respeitou muito, assim. E não só respeitou, como eu recebi muito carinho, sabe? Muito, tipo, as mães, clientes, não, vai dar tudo certo, fica tranquila. Ninguém falou comigo, não veio nenhum problema, sabe? Aí eu falei, vou voltar então. Eles respeitam, né? Na minha também aconteceu isso. Ninguém ficava me acessando, não. Assim, Exato. eu saí dos grupos todos, Eu também saí arquivei. dos grupos, E aí eu falava com a coordenadora, assim, deu chabu, você fala comigo. Exato. Mas o que eu senti, acho que eu já vou pegar um gancho disso, nem sei se a gente falaria, mas é importante, é que as pessoas deixaram de contratar mais o ano passado por eu estar grávida. Olha só. Do que isso foi uma coisa que me assustou um pouco. Porque assim, eu não sou autônoma, sozinha, eu não trabalho sozinha, meu escritório tem 10 arquitetos, e ainda assim, entendendo a entrega, entendendo o nosso trabalho, conhecendo a equipe, teve uma retração enorme, assim. As pessoas queriam, eu não sei, acho que se ela tá grávida, acabou. Ela não tá disponível, né? Mentira. Senti Ai, isso, gente. gente. Senti. Isso é triste pra uma muito. mãe empreendedora, Nossa, né? Muito. Esses dias eu vi a Fepa, que tá Eu grávida ia falar agora, exatamente isso. falando isso, que as marcas não estão contratando ela. Caramba. Que ela tá sentindo, assim, a diferença, sei lá, eventos, o mercado e tal, que ela falou assim, marcas, eu tô aqui, eu tô super on, eu tô trabalhando, eu tô maravilhosa, e tá. Sim. E eu, na hora que ela falou aquilo, eu falei, bem, Nossa, eu entendi. é exatamente o que eu ia falar. E até acho que em questão roupa, sabe? Eu lembro quando eu fui comprar roupa, e assim, as marcas não têm roupa de grávida, né? Basicamente. Então, assim, eu lembro de procurar na Zara, um dia já teve marca de grávida, não tem mais. Aí eu fui comprar uma calça na Uniqlo. E aí tinha, só que é só online, na loja não tem. Aí eu fiquei assim, gente, o que eu tenho, só eu tenho no mundo? Tipo, é um pouco estranho isso, né? Porque parece que é uma coisa meio única, meio diferente, só que, na verdade, né, a humanidade, para continuar existindo, precisa das mães, não é mesmo? Assim, parece que é uma coisa muito em outro mundo. Deixa ela ali, né? Parece deixa a ursa ali. Deixa ali E vai passar, né? Vai passar. Como se não fosse, como se, né, de um jeito você não vai pertencendo à sociedade. E aí você lida com isso sozinha, e acho que até a gente começou muito com né, que a Vanessa começou a escrever, e eu falei, gente, preciso conversar, porque eu acho que tem esse lado que ser empreendedor é muito solitário. Muito. E a maternidade é muito solitário. Aí quando você junta essas duas coisas, você se encontra numa solidão tão grande, abismo, que parece que o que você tem, o que você está passando, só a gente tem. E foi isso que eu comecei a falar, Van, se a gente conseguir fazer uma conversa, que você já, sabe, abre os olhos para uma pessoa, eu já vou ficar tão feliz. Porque eu passei por muitas coisas para chegar aqui, assim, por isso que eu tô tão emocionada. São muitos anos, muita história, que eu até tô, nesse momento, pronta para compartilhar. Pra falar assim, gente, não tá todo mundo passando de algum jeito disso, sabe? As mulheres não são uma coisa à parte no mundo, as mães não são uma coisa à parte no mundo, a gente pertence ao mundo ainda, né? Apesar da gente não dormir, apesar da gente estar fazendo nada em casa. Eu acho que essa conversa, sabe, é muito importante e necessária. E é tão importante compartilhar isso, né? Porque a gente sente esse quentinho no coração. Quando a gente escuta de uma mãe, você fala, não tô sozinha. Nossa. Eu sei que isso, né? Mais pessoas passam. Então é muito bom. E a gente passa a normalizar isso. E eu tô falando muito por mim, assim. Eu sempre fui muito tratorzão, assim. As pessoas falam, nossa, você é forte. Tem momentos que eu falo, não quero ser forte. Eu não quero. Eu quero. E dificilmente eu encontro colo, assim, pra chorar nesse lugar.
Não quero chorar agora. Ai, meu Deus. Mas é isso, porque assim a gente vai isso. dando conta. É Vai isso. dando conta e bem ou mal ali aquelas crianças são nossa força. Nossa, Sim. não, né? quando abre um Você abre um sorrisinho. você fala, Ontem a Malu me deu um abraço pra tirar foto. Eu falei, como que um bebê, ela fez 8 meses ontem, ela me deu um abraço. Eu era mãe de menino até pouco tempo atrás, e que diferente. É Super. diferente, Ivan. Parece que ela me entende. Ela parece que ela fala assim, tamo junto, sabe? Ela já fiz reunião com ela no peito, nem pio. Ela não levanta a sobrancelha, ela parece que ela fala assim, deixa minha mãe terminar, porque agora realmente eu não posso. É muito maluco. A Luísa faz muito assim, né? Eu falo, é girl power, girl power. muito bom. E eu já Que isso, fofa. assim. Muito Agora, maluco. gente, aproveitando, assim, tem uma frase muito, né, que se ouve muito, que é: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Vocês concordam com isso? Não trabalhamos com culpa. Eu quero. Nossa, Preciso fazer essa sua terapia. eu trabalho com muita culpa. Meu Deus. Posso falar, assim, eu acho que talvez até essa questão do segundo filho mudou muita coisa pra mim, assim. Primeiro, até vou me explicar que, né, não era a prioridade máxima da minha vida, ser mãe não era a coisa número 1, tanto que eu demorei bastante, enquanto a minha vida não se encaixasse de algumas coisas, a gente ficava meio São Paulo, meio BH, e eu falei pro meu marido, enquanto a gente não tivesse uma casa, né, num bebê não encaixa com uma rotina de avião, meio lá, meio cá. Mas, assim, a partir do momento da minha primeira gravidez, eu senti uma alegria tão grande que eu falei, não, é uma alegria muito diferente de tudo que eu já tinha sentido na vida. E aí todas as peças se encaixaram e eu falei, não, a coisa mais importante da minha vida, sim, é ser mãe. Mas, assim, o que eu senti muito, porque na primeira gravidez, era ou eu ia ser mãe, ou faço as coisas pro Martim, ou trabalho. E aí, com o tempo, eu fui vendo, com a Luísa, eu já entendo que eu posso fazer várias coisas. Eu não vou deixar de estar presente para ela, sabe? Eu já, sabe, com ela, com 2 meses, eu fiz uma viagem a trabalho de uma coisa que eu estava muito feliz fazendo. E eu consegui, com ele, eu ficava horas longe e ficava com culpa. Eu estava tão feliz, eu fui pro Rio até, eu estava tão feliz de estar lá, que não assim, de verdade eu não tive culpa, porque ela sabe que era importante pra mim também, Tá feliz sabe? por você, né? Eu tenho certeza que ela ficou feliz por mim também. Acho que vai melhorando, né? Com o Caetano, com certeza, eu tinha muito mais culpa do que eu tenho hoje com a Malu. Mas eu tenho essa coisa da culpa, eu até constelei essa coisa, melhorou. Mas eu sou aquela pessoa que acho que entrega 100%, tem que ser 120, 130. E nunca viajei com tranquilidade, não. Nunca. Eu queria muito ir pra Milão esse ano, por exemplo. Eu vou encarar a primeira viagem agora, assim. E eu Mas não consegui. Tô feliz, Vai tô ser felizona, ótimo. assim. Tem que ir, gente. Você não curtir tem com muita o culpa. Você não João, tem. sabe? Não parece a pessoa que carrega culpa igual eu, assim. Não, eu acho que eu acho que não é culpa, é saudade, sabe? Sim. É aquela coisa, você sai de casa, tipo, Sim. eu tive dengue agora no começo do ano, usei repelente. E a Oli desmamou, né? E eu não tava preparada pra isso. Tipo, eu achei que eu que ia falar, olha, tá na hora, mamãe precisa trabalhar. E tipo, foi ela, né? E aconteceu. E agora ela, independente, dorme na casa da avó, né? Então eu falo, gente, como assim? Muito rápido, né? Muito rápido. Não, eu acho maravilhoso. Mas assim, me dá uma saudade. Eu falo, meu Deus, tipo, pensar, nossa, eu vou dormir a noite inteira, mas ao mesmo tempo, não, mas eu posso acordar. Eu posso, não tem problema, sabe assim? Eu acho que a única certeza que todo mundo tem é que eles crescem rápido. Essa é a única certeza. Muito. Você deve ter. Muito Conta, rápido. Manu, um pouco hoje, da sua experiência como você super empreendedora aí com um monte de negócio, eu que o diga, né? Atirando para 1001 lados. E dois filhos na cidade. Isso, eles colaboram? Eles conseguem ser colaborativos com o seu trabalho já? Eu acho assim, são idades, né, que, claro, a gente está falando aí de 9 e 13 anos. Já são, né, já andam sozinhos. Mas ontem, por exemplo, aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu cheguei do MBA, bem tarde, eu chego, né, 11h30, meia-noite em casa. E o que aconteceu? Minha filha estava acordada ainda, não era para ela estar.
E eu falei, o que você tá fazendo acordada? Ela falou, eu tô esperando pra você ler um livro pra mim. Oh, meu Deus. Eu falei, gente, eu tô morta. Tipo, oi. Oi. Eu falei, não, filha. Ela falou, não, mãe, é pra amanhã. Eu falei, não vai rolar. E aí a questão da culpa, eu tava sem condição, eu tava exausta. Eu falei, cara, eu vou ter que dizer esse não, sabe? Não tem como eu sentar e ler um livro de 30 páginas agora meia-noite. Não vai dar. Me bateu aquilo, assim, tipo, é isso, né? Eu fui dormir meio mal, mas eu falei, ela tem que entender também. E aconteceu. Então, assim, gera culpa, gera, mas ao mesmo tempo já minha cabeça precisa entender, não, tá certo, eu tô cansada, eu também, ela tem que entender que eu não tô disponível sempre. Sim. E acho que ela já tá na idade, ela já sabe, né, ela já percebe, então é mais fácil, né, quando você consegue às vezes até trocar com a criança, falar, olha, mamãe trabalhou o dia inteiro, teve que estudar, chegou em casa meia-noite e precisa agora dormir, descansar, né. Você Então, não tinha assim, nem cérebro mais, não né? tinha, Esse gente, que é o ponto. Tem uma hora que você não tem Mas eu acho que cérebro. é isso também, assim, você é uma pessoa também, né? Sim. Assim, quando eu acredito muito, você tem que estar bem para poder dar alguma coisa. Sim. Se você já tá exausta, né, Com certeza. poxa, pra isso. ser uma coisa forçada, não vai ser bom. E eu acho que é muito esse lugar de você mostrar e conversar, né? Como os meus já são grandes, assim, eu tenho esse lugar com eles de fala. Então a gente conversa Que muito, bom, né? lógico. E tem que falar, né? E E explicar. ajuda, também, né? ajuda a culpa a diminuir um pouco, Sim, assim, com né? certeza. Mas é uma outra fase, é uma fase muito gostosa, é uma fase de trocas muito difíceis também, mas assim, é desafiador, mas é muito bom, né? Poder estar ali junto, quando a gente viaja, é muito gostoso, a gente dá muita risada. Então, Ai, que legal. Não, e você olha pra eles, assim, com essa idade, eu já tô podendo viver as duas fases, né? Sim, Porque o Caetano, 10 anos. Nossa. E aí você olha, ele vem conversar com você sobre coisas e ele já me pegou chorando, por exemplo, de culpa mesmo, porque, veja, vou contar aqui, minha mãe vai se sentir chateada, mas é a verdade. Eu só chorei no meu perpério um dia que minha mãe falou pra mim, presta atenção no Caetano, porque você está dando muita atenção pra Malu. Aquilo me dilacerou, assim, porque em toda a gravidez eu me preparei para dar atenção pro Caetano, porque a Malu não ia entender o que estava acontecendo. E eu falei, gente, ela é minha mãe, ela podia estar fazendo isso comigo, sabe? Só que ela é tão louca pelo Caetano, tão apaixonada por ele, que acho que falou mais forte a preocupação dela com ele do que com a própria filha. E aí ele entrou no quarto, eu tava chorando, e aí ele falou, mãe, por que você tá chorando e tal? E aí eu falei, vamos conversar sobre isso. Eu tô muito ausente, filho. Eu quero te pedir desculpas. Se eu não tô... Não, mãe, tá tudo bem. Aí ele me pôs no colo. Ai, que e fofo. falou, calma, mãe. Não, vai dar tudo certo. Eu tô chorando. Mas isso E é aí muito legal. ele é parceiro demais, assim. legal. Então é isso, a gente olhar pra eles e falar assim, pô, tô fazendo um bom trabalho. É tão bom. E do nada sai um eu te amo, Ai, que gente. lindo. Isso não tem valor. Juro, assim, às vezes a Dani, ela do nada, no carro, ela fala, mamãe, eu te amo. Às vezes ela me vê louca no telefone e ela solta, eu te amo. Eu falo, ai, obrigada. Era tudo obrigada. Fala mais, fala Então é muito bom isso. Ai. E agora falando um pouco, acho que eu já sei a resposta da Maria, mas assim, vocês já deixaram de fazer algo muito marcante na maternidade por causa do trabalho ou o inverso? Já desmarcaram algum compromisso assim que era importantíssimo porque não tinha como deixar a criança? Não, eu ainda não. Não? Não. Você, Mar. Então, o Martinho, ano passado, há exatamente um ano, quando ele tinha 1 ano, ele quebrou o fêmur. E aí, eu acho também, talvez, essa questão da culpa, a gente vai... Não é que, nossa, eu não trabalho, sou super bem resolvida com culpa, mas eu acho que em alguns momentos eu não pude estar com ele, mas quando ele quebrou o fêmur, eu meio parei tudo, sinceramente, porque eu falo, eu não posso imaginar nada mais triste do que um bebê de 1 ano triste. Ele teve que engessar as 2 pernas. Foi muito forte esse momento. Nossa. E eu não conseguia sair do lado dele. E aí, 3 dias depois, eu descobri que eu tava grávida. Nossa, então foi muito Deus. doido isso. E aí eu desmarquei tudo que eu podia, eu neguei projeto, porque eu precisava ficar com ele. E foi muito incrível, assim, como, de repente, parece que Deus me mostrou uns caminhos que, assim, eu fiquei 45 dias com ele, super
Ele ficou feliz, ele acabou feliz essa jornada. Porque tinha mãe E aí, no meio desse processo, assim, eu lembro até, a gente estava fazendo o raio-x dele. E aí eu entrei no meu e-mail e aí apareceu que eu tinha ganhado o prêmio do IF Design em Berlim. Nossa, que massa! Então, assim, foi naquele momento. Apenas. Foi assim, foi tipo naquele momento que eu falei assim: meu, eu vou parar, agora eu quero focar no meu filho, ele tá precisando de mim. E aí, mas claro, né? Sempre tem a pulga da vida profissional, e aí tá rolando e tal. E aí, de repente, ganhar um prêmio em Berlim, e eu fui lá, grávida da Luísa, e aí entender que eu podia estar lá também, e tava tudo bem com ele. E eu falei, nossa, terminou sabe, bem, né? de repente as coisas se encaixam, sabe? Porque às vezes é isso, não é que eles precisam da gente, mas talvez não seja. A gente, no primeiro momento, acha que é 24 horas e precisa estar disponível a todo tempo, que acho que foi a minha primeira experiência, só que com o tempo você vai vendo que talvez, sabe, a sua filha, naquele momento, à meia-noite, não precisava tanto, assim. Sim, e aí você fala, não preciso, mas em outro momento você poder estar, e no momento que ela precisa, você realmente poder estar, Com certeza. você entender isso, nossa, aí é incrível, sabe? Aí a gente vai trabalhando nossos sentimentos melhores. Uma coisa que eu faço, por exemplo, que não sei se é certo, né, mas eu faço. Quando eu tô em reunião e o meu filho, que já tem telefone, me liga, eu falo, gente, eu preciso, rapidinho, desligo na cara. E atendo, eu falo, porque assim, eu não sei, ele raramente me liga. Então é sempre minha prioridade. Às vezes, do nada, aparece ele me ligando, eu falo, gente, um segundo, já retorno. Então, é isso, né? É entender, tá tudo bem? Não, você tá bem? Então tá. Então, depois a gente fala. É sempre uma prioridade, né? Sempre, ligou a escola. Ligou a casa desmaia. Exato. Desmaia todo mundo. Bom, gente, aqui o Unitalks, né, a gente sempre quer compartilhar essas dicas boas, assim, e acho que é importante para todo mundo ouvir, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, né? Qual o segredo para conseguir dar conta do escritório e da rotina das crianças? Eu acho que meu marido faz muita diferença, assim, sabe? Ele é um grande apoiador, assim, da minha jornada. Então, ele divide comigo 50%, é isso. Meio sou eu, metade é ele. Então, eu acho que isso ajuda muito a ir pra frente, assim, pra mim, sabe? Eu não tenho mãe, então minha mãe morreu trabalhando, eu tava aqui pensando, sabe? Então, ai, desculpa. Ai, a gente tá todo mundo muito doido. Eu tenho. Peraí, eu tenho. E aí, isso... Obrigada. E quando minha mãe morreu, pra mim foi muito pouco... Eu senti muito pouco, porque eu tive muita rede de apoio. Muitas mães maravilhosas me acolheram. As mães das minhas amigas, as minhas tias e tudo mais. E aí, eu só vou fazer esse paralelo, porque eu acho que ter uma rede de apoio é muito importante, assim. Eu acho que é impossível, eu acho impossível conseguir trabalhar sem ajuda. Sem a ajuda do pai, eu acho muito difícil também, então eu acho que escolher, né, eu acho que se der para escolher bem o pai dos seus filhos. Eu acho que isso é essencial. Fundamental. E ter rede de apoio, então eu tenho uma sogra maravilhosa que é uma mega empresária, assim, então, tipo, ela vai que faz bem trabalhar, sabe? Então é importante pra... Ela sabia o quanto era importante pra mim, então ela me encorajou muito. E como sogra, como vó dela, ela falou, vai que ela fica comigo, vai que ela fica com o João. Então, assim, ter gente pra encorajar a gente de sair ali do ninho, eu acho que faz muita diferença, sabe? E eu tive, assim, apesar de ter tido essa questão com a minha mãe, ela era uma mega mulher trabalhadora também, então pra mim foi um exemplo. Eu falei, gente, a única coisa que eu sei é que eu quero ser uma pessoa super trabalhadora também, porque eu sempre tive isso como uma referência de coisa boa, sabe? Sim, não, por mais... E eu sei o tanto que ela ficou fora de casa pra trabalhar. Eu nunca, em nenhum momento da minha infância passou pela minha cabeça, meu Deus, minha mãe não tá aqui, sei lá, não, era tipo, tá bom, mamãe tá trabalhando, sabe, assim, e tudo bem. Mãe tá feliz, Mãe né? tá feliz, eu falo tá muito isso pro Caetano. Mãe tá feliz, não é porque precisa, é porque a mamãe ama, né? Exatamente. E vamos junto. E eu escutei uma vez ele falar pra um amiguinho, alguma coisa assim,
minha mãe Então, arrasa. animal. Você conhece a quadrilha? Ai, gente. Nossa, que legal. Ele tem orgulho, né? Imagina. Demais. E que bom que a gente tem essa rede de apoio, porque eu acho que é Sim. importante a gente dizer isso. Nem todo mundo tem essa sorte, né, É. gente? Com certeza. Porque, enfim, bem ou mal, a gente tem uma pessoa em casa. Eu tenho uma funcionária que tá comigo há 10 anos, Nossa. que se não fosse ela, Com certeza. assim, eu não estaria aqui tranquilamente. Porque eu saio de casa, eu sei que minha filha tá nas melhores mãos. Ah. Caetano idem, ela ama meus filhos assim, tanto quanto eu, assim. Fora minha mãe, fora meu marido também, que nessa fase agora, 2 filhos, a gente meio que teve que se dividir, né? Um fica com o maior, o outro fica com o menor, e leva isso. pra cá e leva pra lá. Enfim, essa rede de apoio é necessária e fundamental. Quem não tem, realmente, assim, é louvável o milagre que essas mulheres fazem, É né? verdade. É. Eu acho assim que a gente, primeiro de tudo, precisa entender aonde está o trabalho na nossa vida, né? Para a gente conseguir se abrir e fazer, né, e estar bem em conciliar. Claro que eu estou falando de uma posição confortável no sentido de conseguir me reorganizar nas contas e ter um tempo de parar, de voltar. Mas eu acho que a gente precisa entender, né? Acho que talvez a Duda, mesmo com a história dela, ela já sabia muito bem a importância do trabalho. Sim. Eu vou aproveitar e compartilhar um pouco, né? Acho que do que a gente conversou um pouco antes, que foi quando começou, né? Que a gente trocou alguns áudios e tal. Eu acho que assim, talvez eu sou uma das primeiras gerações, talvez eu seja a primeira geração da minha família que está empreendendo e resolveu ser mãe também. Eu acho que eu vi, talvez na minha família, muito mais exemplos de você ter que escolher uma coisa ou outra, como se a gente não pudesse coexistir essas duas vidas. Então, para mim, era muito complicado saber se daria para juntar. O que é o trabalho? O trabalho é uma obrigação, é um fardo, é uma coisa só para pagar conta ou uma realização pessoal sua também? Então, assim, primeiro, eu acho que para a gente pensar em poder conciliar, a gente precisa ter isso bem resolvido. E aí, eu tô falando aqui de jeito nenhum que eu tive. Hoje eu tenho, né? Hoje eu tenho 40 anos e tenho bem resolvido, mas foi uma questão muito complexa para mim, né? Que hoje eu tô emocionada de falar, consigo compartilhar essa história, mas acho que até é muito diferente da Duda, da Vanessa, da Manu. Talvez eu tenho uma história mais fechada, de não querer contar nada para nenhum cliente. De não ter, assim, passei por muita coisa com uma coisa muito fechada, e é uma personalidade minha, né, e só que isso também teve suas questões, né. Eu fiquei 5 vezes grávida, tenho 2 filhos, e fiquei 5 vezes grávida, então faça suas contas. O que aconteceu? Em 2000, eu tive muita facilidade em engravidar, e tive 2 perdas. 3 perdas aqui, uma gravidez química que foi menos traumática, digamos. Mas assim, em 2019, eu tava assim, bombando de trabalho, bombando de coisas para fazer, e aí eu fiquei grávida do meu primeiro bebê. E aí, de repente, eu nunca me senti tão feliz na minha vida. É isso que eu tava falando, não era a prioridade número 1, mas eu nunca tinha conhecido essa felicidade do meu primeiro teste de gravidez. Então tava tudo bem, tava tudo assim, gente, vida que segue, ó. Vou chegar aqui, é muito fácil, tá? Vou trabalhar aqui, vou desenvolver meus projetos, e aqui fico grávida e a vida vai seguindo, e ó, beleza. Então, beleza, fui fazer o morfológico, e na sequência tinha uma reunião, né? Porque a gente dá conta de tudo, super tranquilo, e vou seguir minha vida. O que aconteceu? Fui fazer o morfológico, meu bebê não tinha mais coração.
E eu sumi, né, da cliente, né? Tipo, né, tinha uma equipe maravilhosa. A Camila, a Tânia e a Larissa sabem, né? Agradeço para sempre elas. E elas foram seguindo, foram tocando as coisas. E a gente tava bombando de coisa, obra e tal. E aí, de repente, só que assim, eu acho que se fala muito pouco sobre perdas gestacionais. E se fala muito que é muito comum. Só que quando você passa por isso, é muito mais triste. É muito mais triste do que olhando de fora, sabe? E aí, o que aconteceu? O meu mundo desabou. O meu mundo desabou. A minha vida perdeu a cor. E aí, de repente, o meu trabalho virou uma confusão para mim, sabe? Tudo que estava claro ficou uma confusão. E até ontem eu vi o episódio que vocês falam com a Lud, e a Lud fala muito do fator humano, da empresa e de ter o pulso. Imagina no escritório que eu, como única dona, sem sócio, a equipe estava tocando, estava acontecendo tudo, só que em determinados momentos o cliente falava: cadê o pulso desse escritório? Cadê a Maria? Nossa. E a Maria estava muito perdida. E ninguém conta que quando você perde um bebê, você pode perder outro na sequência. Nossa. E eu perdi outro bebê, em outubro e outro em fevereiro. Então, para mim foi muito complicado, assim. Eu acho que a minha questão, que eu falei muito com a Vanessa, da gente conversar, assim, eu senti muita falta de um lugar que conversasse sobre empreendedorismo e o antes da maternidade. Conciliar. Eu não sei se eu sei dar algum conselho para conciliar, porque, né, eu tenho 2 bebês, não é que eu tô arrasando em conciliar. Mas eu acho que eu procurei muito uma conversa, alguma coisa na internet de alguém que falasse: gente, eu tenho uma empresa e eu tô passando por um momento muito difícil, psicológico, e como que eu faço isso? E eu procurei muito na internet e eu não achei. Eu só achei sobre, não sei se vocês conhecem a Filhos no Currículo, que é a Camila Antunes, e ela fala sobre muito direitos do trabalhador. Então ela fala o direito do trabalhador quando existe uma perda gestacional. Tem o direito de afastamento para o pai, da mãe, e o direito do empresário, né? Então, por isso que eu falo, né? Não tem. E o direito do empresário não existe. Numa situação dessa, você acaba tendo que, de novo, escolher quem que você vai acolher. E que bom que, quando você provavelmente teve o apoio do seu marido, e você não estava numa situação de extrema vulnerabilidade. Mas a questão é que estava rolando. O que você faz quando você está rolando os trabalhos e seu encanto, né, vai se perdendo com o trabalho. Você vai ter que deixar esperar, talvez. Não, mas tá rolando, Van, entendeu? Tem cliente e aí tá rolando, e a obra tá acontecendo. E foi muito difícil pra mim. Você deu conta de voltar? Não tinha como não voltar. Tinha como não voltar, porque as coisas estavam acontecendo, e as coisas estavam... E cadê a Maria na reunião? E a equipe é muito boa. Mas tinha algumas coisas... Eles querem ver a gente, E aí, por isso que eu falo, assim, juro, com tanto orgulho, que o projeto que eu desenvolvi, grávida 3 vezes, eu ganhei um prêmio internacional. Então, assim, sabe, tipo, eu venho do futuro de dizer, eu trago uma mensagem de esperança. Qual câmera que assim, o que eu acho, eu fiz terapia focada totalmente no trabalho quando o Martim nasceu. E por isso que eu também fiquei tão feliz de assim, essa obra que eu fui chamando, eu achava que eu tinha que parar. Eu tinha que parar, porque de fato eu não ia dar conta em ser mãe e trabalhar ao mesmo tempo. A gente falou sobre isso, e mais. Eu comecei a gravidez do Martim com descolamento de placenta, com sangramento numa obra. Nossa. Então, para mim, era aquilo assim, é um sinal. Não pode. Ou você é uma coisa, ou você é outra.
E aí, de repente, quando o Martim nasceu, e aí foi bom que eu tive que tocar essa obra sozinha, uma outra, e fazer acontecer. E no final deu tudo certo. E aí os clientes estavam também passando por uma gravidez de risco e super com medo. E eu vendo, gente, tipo, eu fui fazer terapia era focada em trabalho. E aí, o que aconteceu? Eu falei, olha, ela chama Manu Costa também, Manu. Eu falava, Manu, eu quero falar, ó, aqui tá o trabalho e aqui tá minha vida pessoal. São coisas diferentes, tá, Manu? Me ajuda a organizar? E aí, com o tempo da terapia, ela falou assim, então, Maria, eu percebi e falei assim, é uma vida só, né? É uma vida só e não existe uma coisa ou outra. É uma vida só e tá tudo entrelaçado. O que de tempos em tempos eu acho que a gente tem que lavar, pentear e refazer essa trança. Mas eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que entender que tá tudo entrelaçado. Qual é o papel do trabalho na nossa vida, que é uma coisa que brilha meus olhos. Eu sou obcecada pelo meu trabalho. Se em algum momento perdeu a cor, hoje voltou a cor. E aí eu fui com a Luísa na barriga para Berlim. Eu participei de um talk em Miami com ela grávida. E ganhei também, falei com a Vanessa, quando a Luísa nasceu, no dia que eu levei ela para casa, a gente ganhou também um prêmio da Associação Brasileira de Design. E também um mês depois, em Curitiba, do Design for a Better World. Então foi, sabe, tipo, se foi de um momento que eu falei, gente, não dá. Não dá para fazer isso, é uma coisa ou outra. A Luísa, em 4 meses, já me mostrou que dá. Exato. Entendeu? A gente consegue, acho que esse é o ponto, né? E por isso que a gente vai agregando tantos braços, né? Hoje, sei lá, eu falei com ela semana passada, 4 negócios diferentes eu tô. E um bebê de 8 meses amamentando exclusivo, e volta pra casa, e dá comida, e vem pra cá. E ontem à noite, 11 horas, o que a gente tava fazendo? Mandando projeto uma pra outra. O que você acha disso? O que você achou? Porque é isso, depois que a menina dorme, você vai continuar trabalhando. E assim, ontem, até uma outra amiga minha da JHSF me mandou o jornal da empresa, eu fiquei tão feliz, ela entrou comigo, ela trabalhava na minha equipe, ela é diretora geral de incorporações agora. Que legal. Cara, eu fiquei com um orgulho tão grande dela, Patrícia Gitkian, pra você. Fiquei com um orgulho tão grande, assim, tem 2 filhos, diretora geral, desse tamanho, assim porreta. Você olha, parece uma menina com aqueles, né, diretores, né, que te inibem, né, e, enfim, maravilhosa. E eu falei pra ela o seguinte, a nossa sorte é que a gente ama o que a gente faz. Então não tem parada. Ninguém pode segurar. Muito, né? Ninguém. Porque se você, sobretudo, tem que aguentar essa carga e não gosta do que faz, aí, gente, é uma tristeza só, né? É difícil fluir, né? Muito. Pra mim sempre foi a fuga, assim, da vida pessoal, dos problemas. É trabalhar, sempre. Os meus picos de crescimento do escritório sempre foram por trás de algum sofrimento pessoal, assim, é uma coisa impressionante. Não sofrimento, mas desafios pessoais, né? Então... É porque a gente vai ali e fala assim, aqui eu sou boa, aqui ninguém me questiona. Aqui, exatamente, aqui é meu... ó, ninguém vai falar que eu não dou conta. Vamos que vamos. Eu até vou compartilhar, eu tenho uma grande amiga, trabalha comigo no Arthur também, que é a Fê, e hoje ela trabalha só no Norman Foster, tá? Apenas! E aí, quando ela foi, esses dias ela veio na minha casa, e assim que ela teve o filho, ela voltou, ela teve 1 ano de licença em Londres, tá? E aí, assim que ela voltou, ela foi promovida. E aí, ela foi conversar com o chefe e falou assim, mas chefe, eu não sei se eu vou dar conta. Porque, olha, eu tenho o Ben pequenininho, não sei o quê, muito mais trabalho e tal. E aí o chefe falou assim, Fernanda, deixa eu te contar, você já tá dando conta. Tudo que eu tô esperando para esse cargo que você tá sendo promovida, você já faz. Nossa. Porque eu acho que também, quando a gente vira mãe, a gente vira muito mais pragmática. A gente fala, tem que fazer acontecer, e faz acontecer, né? Eu acho que a gente tem que acreditar também, né, que a gente vira uma potência muito grande, que dá para conciliar esses vários papéis, mas também respeitar que no momento que você fala
para mim foi muito difícil a gravidez, né, do Martim, de entender se eu podia existir e ser grávida, porque, né, eu já tinha um histórico de repente, né, perder do nada, e eu falei, não, então eu preciso ficar aqui só sendo um corpo que vai gerar um bebê, eu preciso ser isso, sabe, eu não posso ter nenhum sentimento, eu preciso só ser esse corpo que vai fazer esse filho maravilhoso acontecer. E fiz também, só que eu respeito a minha história também. E eu acho que se tiver alguém ouvindo isso que faça algum sentido, calma, sabe? Eu acho que tudo tem seu tempo, né? Eu acho que a gente que trabalha no AutoCAD também, né? A gente muito zoom in, zoom out, sabe? Amo. Porque quando a gente tá, tipo, no olho do furacão de uma história, a gente põe aquele zoom in do detalhe mini e acha que aquilo vai ser para sempre. Então, acho que não tem problema se a gente escolher dar uma pausa, escolher fazer um escritório e ficar um pouco mais tranquilo por aquele momento. Eu acho que depois, quando você vê dar o zoom out de novo, você vê que isso aqui era uma parte tão pequena da história e faz parte da sua história também. Então, quando você vê o grande de novo, você fala, aquele momento era aquilo que eu tinha que passar. Quando você fala assim, me lembra uma coisa que durante a faculdade, eu lembro que a gente estava muito numa onda, Flavinha também, todo mundo numa onda de querer fazer intercâmbio. E eu lembro que me vinha na cabeça e falava, como é que eu vou perder um ano da minha vida? Eu pensava, eu vou perder um ano da minha vida fazendo intercâmbio, eu vou voltar, imagina, já voltar, sei lá, com 19 anos, 20 anos. Gente, o que foi, tipo, passar, sei lá, um tempo, não dou nada, né? Então é isso, tipo, aqueles meses, 1 ano, 2 anos, às vezes, né, para uma pausa, nossa. Você sabe que é meu projeto, né? Futuro. 40 anos eu vou fazer um intercâmbio. Combinando isso já. 40, que massa! Eu já combinei com meu marido. Eu falei, cara. Ele vai junto? Não, eu vou sozinha mesmo. Já adoro. Maravilhoso. Vai ficar com as crianças. Eu falei pra ele, cara, é meu sonho. Né? Legal. Então, eu acho que com 40 eu Mas é engraçado até, isso já é uma outra coisa de um ponto de vista diferente, né? Porque quando eu tava no Mackenzie, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa, morar fora pelo Mackenzie. E eu sou um pouco mais velha que vocês, não tinha. Sim, e aí eu falei, mas aquilo ficou. Eu não tinha a ideia de perder, de jeito nenhum. E aí eu fui para fazer o mestrado e fiquei 2 anos. E se você quiser Barcelona, recomendo muito. A gente tem esse sonho em casa também, mas de a família toda. A gente tem de... Porque aí o Caetano estuda fora e a gente faz algum curso. Isso deve acontecer daqui 5 anos. Eu já vou ter 48. Maravilhosa. Gente, pegando um pouco tudo isso que a gente compartilhou e trouxe outras mulheres para essa roda que nem estão aqui, eu acho que vale a pena a gente falar um pouco dos perrengues das seguidoras. Sim, né? Com certeza. Porque a gente abriu caixinha de perguntas essa semana que passou para outras mães poderem compartilhar histórias e que pudesse engrandecer esse debate que a gente está tendo aqui. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas delas. Olha, a Renata Ribeiro disse, trabalho home office com gêmeos de 3 anos, não é nada fácil. O home office, que para muitas pessoas não é uma escolha, porque não tem rede de apoio e a pessoa realmente tem que estar uma mão aqui no CAD e a outra aqui na chupeta, né? E não conseguem ter espaço físico, é muito complicado, né? Como é que vocês entendem disso? Alguma de vocês já trabalhou um período home office? Com certeza vocês, sem ajuda, já teve esse momento? Porque às vezes também a nossa ajuda falta, né? Semana passada foi uma semana que 2 dias eu fiquei sem funcionário. Foi hoje, olha que coisa. A sua foi hoje? Sem ninguém. Pois é. E aí é aquilo, o bebê aqui amamentando, você aqui na ligação, Maluzinha foi gravar Tox Tok comigo. E assim seguimos. Sim, eu trabalho em home office desde quando começou a pandemia. Eu tenho um escritório para encontros pontuais, mas eu trabalho em home office. E talvez tenha sido por isso que eu decidi colocar o meu filho na escola mais novo. Porque o que aconteceu? É impossível, gente, é impossível. E ele em casa, eu ficava o tempo todo pensando se ele estava bem. Eu parava o tempo todo. E o que eu fazia? Né? Claro, reunião tem que ser em horário comercial. E aí eu ficava trabalhando até super tarde. Então eu ficava trabalhando até meia-noite. Aí eu ia dormir meia-noite e meia,
ele acordava pra mamar. E aí… Depois às 2, às 3, Às 2, às às 4. 3, às 4, às 5, né? Hoje ele acordou 15 para 5. Ele que é o maior, tá? Ele não mama mais, mas ele resolveu acordar 15 para 5. E a Luísa já acordou às 2, às 3, às 4, 5. E a cadê a olheira? Não Exato, tá temos. maravilhosa. Ela tá maravilhosa. Meu Deus, maravilhosa. Impressionada. Eu acho que no segundo filho, você se conforma que você não vai dormir mais mesmo. É isso mesmo. E a E sabe que melhor e a é vida quando a gente se conforma? Porque o meu marido não acorda, tá, gente? Ele não levanta. Não, o meu acorda, obrigada, eu também não. amorzão. Não, ele faz outras coisas, mas acordar não. É. E eu, no começo, começava a me dar ódio aquilo. De falar assim, pô, só eu vou, só eu não sei o que. Mas eu entendi também que ele acordar e ir até lá não ia adiantar, porque a Malu, quando ele vai no berço, quando ela fica enlouquecida. Ela quer. Cadê minha mãe? Exato, não é aquilo. Ela quer mamar e assim, só eu posso dar esse mamar. Eu não dei peito e não dei mamadeira e tal, mas essa faz parte de uma loucura que é só minha. Não recomendo. Só eu faço isso. E eu vou lá. E aí o dia que eu falei assim, cara, ele não vai levantar. Eu vou levantar, eu posso escolher ficar mal-humorada a vida toda, emburrada, ou botar um sorriso no rosto e falar, é isso aí, Brasil, vamos junto. E aí, depois que eu resolvi esse caminho, melhorou pra caramba, assim, sabe? Você fala assim, é você mesmo, querida. E você escolhe quanto tempo você vai poder. Aí eu quero saber o seu segredo, porque aí você não deu não deu mamadeira. Não. E aí de 2 em 2 horas… E voltava. Eu também. E voltava, vai pra casa. Elas sabem, a gente marcava aqui a gravação num horário específico, porque eu tinha 2 horas pra ficar aqui. Agora o que começou a acontecer é que ela já tá comendo. Sim. E aí minhas 2 horas já viraram 5. E aí ela mama mais intensamente mesmo na madrugada. Ah, claro, a Luísa de 1 em 1 hora, né? É mesmo. A Malu hoje foi bem, foi 3 horas, no espaço de 3 horas. Acordou meia-noite, 3h30, depois 4h30. Só que aí tem um momento que daí eu levo pra minha cama. Não, aí é isso. Só que aí sente o cheiro do leite e acorda mais. Aí. Gente, muito bom. A gente tem mais uma aqui, que é da Kel. Ela falou assim, minha maior dor são os olhares de julgamento quando tenho que levar a pequena comigo. Gente, nossa, sério? Isso forte, muito, hein? E aí a Gabriela Toledo disse também que o cliente cancelou o contrato porque eu tô grávida e ela sabia da gravidez quando fechamos o projeto. Aí dá vontade de chorar. Então, mas, gente, eu acho que é muito isso mesmo. Eu acho que é tão importante a gente conversar sobre isso, porque realmente é muito novo isso de empreender e ser mãe. É muito novo. E aí parece que é um assunto de outro mundo. Parece que somos ETs, sabe? E parece que somos ETs de querer continuar no mundo, de falar, continuo sendo a mesma profissional, continuo sendo a pessoa que tenho 20 anos de formado, que, só trabalhei na vida com arquitetura de interiores e não, você põe você nessa gaveta aqui e gente, sabe, se as mães desanimarem, gente, vai acabar a humanidade. Gente, eu acho que é meio… Não podemos desanimar. Mas eu acho que é um mantra, sabe? Eu acho que é um mantra que precisa ser falado o tempo todo, porque parece que é uma coisa muito, muito fora da curva. Nossa, e eu acho que a gente, é o que você falou, potencializa tanto a nossa criatividade, o nosso poder de decisão, do tipo, gente, o que é ser mãe e arquiteta agora? Você roda 1 milhão de pratos, é uma coisa assim… E as mulheres movimentam, eu acredito muito, as mulheres movimentam hoje o mercado de trabalho de uma forma… De interiores ainda, né? Nossa, especificamente. O mercado de trabalho e o de arquitetura, e a vida, né? E a vida, né? Tipo, a gente faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, gente. O homem não consegue tomar uma água e ler um livro. Mas assim, de verdade, a gente fala, sabe, como se fosse um assunto muito longe, mas assim, eu tenho um grande amigo italiano, e ele tá falando, a Itália tá decrescendo a população, né? A Europa, de modo geral, tá decrescendo. Eu tenho vários amigos, né, dos tempos de Barcelona, que então eu troco muito com eles tá pior ainda a situação das mães trabalhadoras, porque assim, né, eu tenho uma grande amiga, a Maíra, beijos pra Maíra, na Holanda,
que a filha não tem creche, não tem opção, tá? Não tem opção de ela não tem opção de… Particular? Não tem família na Holanda para deixar a filha. Ela não tem opção de uma pessoa trabalhar na casa dela. E a creche particular só tinha uma vez por semana para deixar a filha. Agora ela aí conseguiu 2, conseguiu 4. E aí o que acontece? Quem que vai parar de trabalhar? É a mãe. É a mãe que vai parar de trabalhar. E aí o que está acontecendo na Europa? As mulheres estão falando, gente, se é tão nítido uma coisa ou outra, se eu tenho que abrir mão também de tudo que eu conquistei até hoje, se eu vou ficar sem dinheiro, se eu vou ficar… Tudo isso, o que está acontecendo? A população está decrescendo. Em 20 anos, não tem mais italiano se continuar assim, né? Isso são dados, não sei se tá certo, mas o Marcelo, que é um grande amigo, que me passou, que mora lá. Porque é isso, assim, se vira uma coisa assim tão de outro mundo, se a gente vira ETs tão de outro mundo, é muito… Esse sonho da maternidade vira muito difícil de conciliar e vira só na nossa conta, Sim, só. com certeza. E aí, né… É difícil. Mas vocês já passaram, assim, por algum preconceito? Tipo, na pele mesmo, de eu ter que levar a criança numa obra ou em algum lugar que, sabe, é visto com maus olhos, assim? Eu acho que um dia eu levei a Oli numa obra que eu não deveria ter levado. Mas aí é uma visão porque a obra tava muito suja. E ela era muito pequenininha, sabe? Mas não de mal olhar. Cara, na Expo Revestir do ano passado, que eu tinha que fazer uma conversa lá, eu tava no auge da amamentação, peito, né, tipo, vazando, assim. E eu lembro que a Oli ficou no estacionamento com a babá dela. E aí eu lembro, tipo, dos olhares meio curiosos, assim, tipo, o que tá acontecendo, sabe? Porque eu ia, fazia o que eu tinha que fazer, voltava, amamentava. E aí isso, eu senti um ambiente estranho, exato. Mas foi a única vez, assim, que eu fiquei um pouco desconfortável, sabe? Eu tenho uma história que a gente precisa falar que me deixou muito impressionada, assim, eu perdi um cliente por causa de uma reunião que eu desmarquei. O Caetano estava com 39 graus de febre. Eu desmarquei uma reunião, era para viajar para Porto Feliz. Era um projeto que era super importante para mim, eu queria muito. E aí o menino, gente, com febre de 39, eu ainda estava cogitando ir, conversando, entendendo como ia ser. Daí ele começou a vomitar, falei, para tudo, né? Não vou e tal, liguei para avisar. Na verdade, não foi nem o esposo. A esposa se sentiu profundamente ofendida porque eu desmarquei. E aí decidiram, era uma proposta já 90% fechada, decidiram não evoluir com o projeto. Ia ser na hora, livramento. Na hora eu falei assim, obrigada, senhor, porque esse cliente não ia ser uma coisa legal. Mas foi, acho que, uma da primeira vez que eu senti um negócio assim tão forte. E de outra mulher, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar também. Nós precisamos nos unir. Exato, essa coisa de ficar apontando o dedo para outra mulher, a gente passa, a gente tá no mesmo barco, mesmíssimo barco. Então a gente precisa se apoiar. A gente precisa se abraçar nesse lugar e falar, cara, a gente pode tudo. A gente pode tudo que a gente quiser. Então, sentir esse preconceito de outra mulher é muito triste. Foi pesado. Eu acho que eu não senti de levar, porque eu nunca levei nenhuma obra, mas eu acho que eu tinha uma questão de não querer compartilhar com uma multinacional e com todos os clientes que eu estava grávida. Então, assim, era roupa super solta, super larga. Ia na reunião com a bolsa aqui na frente, porque eu não queria que fosse uma pauta. Porque eu tinha tantas questões já com a minha gravidez, já tinha tantas questões de tanta história que eu não queria conversar sobre isso. Por isso que é tão grande para mim até estar aqui e falando, entendeu? Porque para mim era, antes disso, eu não quero compartilhar minha vida pessoal com vocês. E você foi super sábia, porque eu, ao contrário, abri totalmente aquele momento que eu estava vivendo e eu senti uma retração absurda. Tanto é que, assim, eu voltei para o escritório em outubro. A coisa mudou completamente de figura. Assim, a quantidade de clientes que já entraram no escritório, comparado ao período do ano passado, e assim, só tem essa explicação. Mas eu acho que cada um tem eu não sei, eu acho que é sábio porque ela tava… Não, mas né, eu acho que vivendo, pode assim, ser esse lugar de realmente…
talvez Sim. numa multinacional ou Sim. tratando com incorporadores, aquilo ia ser mandatório dela perder É triste. Sim, mas É muito triste, mas é compreensível. totalmente real. Sim, é compreensível, acho que a posição, né, dela, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma alegria tão, não sei, que aí eu acho que talvez são A gente compartilhou, né? Cara, compartilhei uma semana de gravidez, tô grávida, tipo, sabe? Falei, não consigo, é Sim. muito. É um mix, né? A gente não sabe nunca qual que é a melhor E forma qual vai ser a reação, e qual vai né? ser a reação. Não, e eu acho que também cada história é uma Com certeza. também, sabe? Cada momento de vida é um, sabe? Exato. Se hoje eu tô confortável de vir aqui e falar pra vocês sobre isso, eu acho que tem alguns clientes que vão me ouvir, né, de 2019, que vão falar assim, nossa, eu não tinha a menor ideia de tudo que você passou, entendeu? Porque eu realmente guardei as minhas histórias, as 7 chaves, e até foi tão incrível, assim, quando eu tava em Berlim, que eu comecei tem um monte de foto oficial, assim, então eu tirava só foto de frente, né, em Berlim, tipo, ninguém perceba que eu tava grávida. Só que teve um certo momento que eu falei, eu tava tão feliz, gente, é uma premiação que é maravilhosa, tipo o Oscar da arquitetura, tapete vermelho. E aí eu virei a barriga e comecei a fazer todas as fotos. Que linda! E eu falei, e lugar de mulher é onde e mãe e mulher é onde a gente quiser, tá? Então, um beijo pra quem cancelou o projeto porque a arquiteta estava grávida. Repense suas atitudes, que vocês não sabem o que vocês perderam. Um potencial maravilhoso. Maravilhoso. É isso mesmo. Aproveitar para Maravilhoso. agradecer, né? Aproveitar para agradecer as mães que compartilharam as histórias com a gente aqui no nosso perfil. E dizer que a gente segue junta, de mão dada. E vamos, que vai dar tudo certo. Nossa, vai. Se Deus quiser. Bom, gente, a gente vai começar nosso bate-bola. Estão preparados? Bora. A história mais engraçada e o pior perrengue com o filho. O que eu posso da minha história é Acho o que meu, esse meu fêmur, perrengue, assim, eu tava na pandemia em 2019, numa obra que era um prédio inteiro que eu tava fazendo, não tinha banheiro, né? E aí eu tive um sangramento de fugir, né, da reunião, porque era pandemia, gente, só podia estar eu, não podia ter equipe, era contado. E eu tive que falar, eu preciso ir embora. E a cliente, oi, mas a gente precisa ver isso. Preciso ir embora e liguei pro meu marido. Você pode vir me buscar? Porque eu acho que a gente perdeu outro bebê. E graças a Deus o Martim, que é o meu guerreiro, tava com o coração forte. E falou, eu fico, mamãe, eu fico. Mas, né, foi muito marcante naquele momento que quando eu cheguei na minha casa e eu não tinha nem coragem de ir ver se tinha coração ou não, eu falei, meu Deus, eu só pensei na minha vida profissional e deixei minha vida pessoal passar, sabe? Eu achei que eu tinha perdido o timing já, eu achei que não ia conseguir ter filho. E então, quando foi, o meu guerreirinho tinha coração forte, Martim significa guerreiro. Luísa também, Martim e Luísa têm o mesmo significado, que são os meus guerreiros do coração forte. E então é o meu pior perrengue. E engraçado. Ai, não sei. Ai, que horror, né? Não lembrar uma coisa. Conta uma engraçada aí que você. Nossa, eu tô pensando no perrengue. A Oli demorou 40 horas pra nascer, né? Isso foi no nascimento, assim, já foi um perrengue dos bons. Mas quando veio, eu posso contar essa parte engraçada. Gente, pra nascer, eu falava, pensa na nave da Xuxa. Aí da Olivia, eu juro que eu pensava na nave da Olivia, eu saí. Deu certo, aí ela veio. Não, eu vou compartilhar uma parte, assim, teve esse perrengue, mas uma parte muito legal, assim, que, sei lá, se estiverem grávidas escutando, eu recomendo muito fazer uma playlist pro parto, porque eu acho que dá muito todo... bom. E aí a gente fez uma playlist e era de 1 hora só, e demorou mais o trabalho de parto. E aí o Spotify já pegou Entendeu o que estava acontecendo? E aí o Martim nasceu com Positive Vibrations de Bob Marley. Maravilhoso! Animal. Muito bom! E agora, gente, essa achei muito boa. O que é pior, um cliente desafiador ou uma virose?
Pra mim é virose, certeza. 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 39 de febre, 38 de febre, que isso? O cliente você consegue desligar, né? Acabou o dia, você desliga o telefone e fala, cliente, amanhã eu volto. A virose tá lá. Eu acho que esse é o ponto, assim, depois que você tem filho, a parte mais tranquila da vida e a parte mais tranquila de resolver é o trabalho. São os projetos. Cliente desafiador, gente, ó, tipo, você tira de letra, né? Exato. Então, assim, eu nem percebo mais se é desafiador. Exatamente. O desafio é outro da minha patamar, vida. Eu li esses dias uma frase muito boa, que era exatamente isso, assim, o maior desafio da vida é criar um ser humano, gente. Total, não, assim, nada se compara. Nada isso. se compara, né? Pra encerrar aqui, nossa última. O que na maternidade vocês fariam novamente e o que jamais fariam se tivesse outro filho? Nossa, eu amei amamentar. Eu, assim, foi muito perrengue conseguir amamentar. Tipo, nossa, aquele sangramento todo, peito. Você teve né? uma mastite pesada é também. verdade, cara. Fiquei uma semana internada por conta de mastite. Gente. Nem lembrava dessa, Bom é que a verdade. gente esquece. Nem lembrava. Mas nossa, aquele momentinho, aquela mãozinha no peito, olhando pra você, aquilo pra mim é. Nossa. Vou te falar que eu acabo voltando de 3 em 3 horas ainda, isso, mesmo sem precisar. Exato. Porque eu não quero perder aquele momento. Sou mais eu que preciso do que ela, eu acho. Não, 100%. E o que eu acho que eu não faria é eu acho que é uma coisa que, talvez de primeira viagem, que é essa tensão, aquela coisa que, tipo, tudo você tem que falar e aquela coisa não. Assim, eu amo que a gente tem uma rotina, tipo, super certinha, mas a gente é muito inflexível ainda, sabe? E isso causa tensão entre eu e o meu marido. Então, eu acho que isso pra próxima é uma coisa que a gente já vai ser. Mas eu tô ouvindo de vocês que. Mas a gente dá uma relaxada, assim. Eu, por exemplo, Caetano não levei pra cama, jamais. Não levei também. Jamais. A Malu já levei. Mas. Porque chegou um momento que eu falei, ou eu caio com ela no corredor, porque eu ia tanto dormindo até o quarto dela. Tem dia que eu acordava com ela e não lembrava como. Mas eu falava, isso é um perigo. Eu não sei quantas vezes você acorda na madrugada, você não lembra exatamente. Mas que medo, né, de derrubar, de acontecer. Aí o meu próprio, o Cris falou, cara, traz pra cama, tá tudo bem, é você. Você tem que estar bem. Pensa, ele e a pediatra foram bem acolhedores nesse sentido, porque eu sou muito dura comigo mesma, assim, sabe? Eu consigo, eu não vou dar chupeta, eu não vou dar, não sei o que, eu consigo. Cara, não, você não precisa conseguir. Traz pra cama, a hora que cansou, traz pra cama, e aí eu vou até o meu limite. Sei lá, começou a acordar de 1 em 1 hora, aí deu uma espaçada, tem dia que eu consigo deixar ela no berço até às 6 da manhã. E aí, tem dia bom, dia ruim, 3 horas da manhã, ela tá lá do meu lado, e tá tudo bem. Mas vocês já ouviram falar que o segundo filho é mais doidinho, assim? Geralmente é mais... A mãe fica tranquila, tranquila, acho, né? Espero que seja tranquilo, mais tranquilo não. Eu sou Assim, as minhas amigas, a gente conversa muito sobre isso, e a gente sempre fala, porque é isso, o primeiro filho é muito aquela coisa rígida, né? A gente quer cumprir tudo, quer fazer tudo certinho, e o segundo filho você não consegue, gente, você tá ali, você tá sobrevivendo. Terceiro, então, é sobrevivente. E a criança já nasce nesse ritmo. Eu não conseguia nem dormir no mesmo quarto que o Martim, porque eu ficava tão tensa que eu ficava, não, será que ele tá bem? Que eu não conseguia nem dormir no mesmo quarto que ele. Então ele foi pro quarto dele bem mais rápido, então eu ficava indo e voltando, porque se ele estivesse com a Luísa eu consigo, e ela dorme na minha cama, porque tipo, e aí é por isso, só que é melhor, ajuda também, porque aí você fica nesse meio dorme, meio acorda. Mas você não fica levantando, e o corpo né? acostuma, né? Porque imagina, não ter filho e ficar acordando de madrugada, a gente acorda acabado. E agora a gente fala, não, já faz parte do... Dormia 5 horas. Tá tudo certo, só que né? eu fui pro Rio, né, dormir lá e... eu descobri que o que é pior do que ter um bebê pra amamentar de madrugada é não estar com esse bebê. Nossa! Porque você continua acordando igual, o seu corpo não entendeu nada, mas assim, graças a Deus foi só uma noite e aí eu já voltei. Mas não é que eu descansei, zero. Não, você já tá no loop, né? Sabe uma coisa que eu faria com o próximo? Tem uma dica. Eu deixei a Olivia cair do carrinho quando ela tinha 2 meses. Ela quicou no chão. E aí eu tive que ir pro pronto-socorro. E pra mim era uma coisa assim, ela mal se mexe, né? Não precisa usar cinto de segurança. Porque ela tava ali. E aí a gente pegou uma rampinha assim, ó. Ela foi gente, isso foi um perrengue e um aprendizado do tipo, o cinto de segurança tá aí pra ser usado, sabe? Assim. Boa dica. Isso foi, acho que é uma boa dica. Porque a gente pensa que ele é tão pequenininho que não se mexe, né? Exato. Eu vou te contar, semana passada a Malu caiu do trocador.
Então, isso. Ela deu um looping pra trás. Sorte não foi comigo, foi com o Cris. Sorte não, porque eu quase desmaiei do lado dele, né? Mas ela fez assim, ó. E só que o meu trocador e a parede tem uma fino. E eu tenho aquele tapetinho de EVA aqui. Então ele amorteceu ela. Ela não caiu e foi escorregando. Jesus, aí ele amado. pegou e ele só falava assim pra mim, ela não caiu. Ela não caiu. E eu, tipo, desmaiada. Você vai... Gente, que desespero. Gente, Mas é isso. Ai, Ai, gente, que eu amei. delícia. Amei o papo. A gente tem que ter, tipo, episódio Não, tem que ter 2, né? De É. 2 horas desse episódio. Foi muito bom, Muito meninas. bom. Obrigada. Muito obrigada por Obrigada. terem vindo, por terem compartilhado, especialmente Maria queria tava. ler uma Então vamos coisa, terminar. pode? Deixa eu Terminar, vou peraí. agradecer Agradece, antes. Eu quero agradecer a parceria da Masco, que monta esses cenários incríveis aqui a cada um dos nossos episódios. E vocês conseguem acompanhar os nossos conteúdos através da Kiune, Isso. através da YouTube. Quatrino, através da Lanese, YouTube, Spotify. Seguimos juntos e vários assuntos ainda serão abordados por aqui. Agora, Maria. Eu queria deixar só uma mensagem, né, de esperança para todo mundo que está ouvindo, de coisas boas, né, que acho que espero que essa mensagem que eu vim aqui pelo menos dar que seja positiva e inspiradora para as pessoas, para a gente dar aquele zoom in, zoom out que a gente conversou e eu sempre fui muito aflita com o tempo da vida, né, o tempo, e os meus pais sempre falaram muito assim, Maria, calma, tem tempo para tudo. E aí eu queria ler o livro de Eclesiastes, não sei se vocês conhecem, que é um tempo para cada coisa. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar o que foi plantado. Tempo para matar e tempo para sarar. Tempo para demolir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Tempo para atirar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo para dar abraços e tempo para apartar-se. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. Tempo para amar e tempo para odiar. Tempo para guerra e tempo para paz. Gente, vamos dar um abraço. Obrigada. Obrigada, Maria. Obrigada. Muito bom. Ai, prazer de ver novamente por aqui. Aí o microfone. É verdade. Tá tudo amarrado. Vamos aqui, ó. Aqui, abraço, Aê. Valentina.